Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui com transmissão pelo canal TP Fest, hoje pelos espaços jurídicos, com a advogada doutora Jenny Ferreira, que vai estar conversando com a gente sobre dispensa por justa causa, imotivada e injusta. Então, para vocês que estão acompanhando a live e quiser mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz no decorrer da entrevista. Uma boa noite a todos vocês. A conexão. Uma boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa Bate-Papo Legal. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Claro. Bom, boa noite a todos. Me chamo doutora Jennifer, sou aqui da região de Cajamar, especialista em Direito do Trabalho. Já atuei na área trabalhista há mais de 2 anos, né, adquirindo muitas experiências na área, pegando diversos casos distintos, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a dispensa por justa causa imotivada. Então, vamos começar a perguntar o que leva a uma dispensa por justa causa imotivada, doutora? Bom, vamos lá. Eu acho que no início de tudo seria bacana a gente primeiro entender o que seria dispensa por justa causa. Eu acho que a maioria sabe, né? Mas eu acho bacana pontuar que a dispensa por justa causa, ela se dá, né, por alguns motivos. Normalmente por atos de improbidade, embriaguez, desídias, né? Enfim, tem todo um rol elencado na CLT, tá? E quando isso acontece, o trabalhador, ele é levado, né, no caso, é dispensado por justa causa. E a dispensa por justa causa imotivada é exatamente quando não existe um motivo. Então, acontece, né, de algumas empresas dispensar um trabalhador por justa causa de maneira injusta. Então, ele dispensa sem, de fato, ter um justo motivo, sem ter aquele rol elencado, né, da CLT, ou até mesmo sem provas para comprovar que, de fato, ocorreu aquele acontecimento. E aí que entra o nosso tema, que é a dispensa por justa causa imotivada. Então, exatamente acontece quando não existe um justo motivo, não tem provas que demonstrem que, de fato, aquele trabalhador fez aquele ocorrido que a empresa alega. E quando a justiça, a dispensa é feita por injustamente, ela cai igual a imotivada ou ela é diferente? Então, depende, né? Às vezes depende muito da alegação do trabalhador. Tem trabalhador que informa que a dispensa foi de maneira injusta, mas não foi por justa causa. Só para entender o parâmetro, hoje a gente tem a dispensa sem justa causa, que é a comum. É aquela dispensa que você está trabalhando normalmente e você recebe a notícia que você está sendo dispensado. Só que o trabalhador ele recebe todas as verbas rescisórias normalmente. Tudo aquilo que ele tem por direito. Por justa causa, que essa injusta, né, essa imotivada, tem esse motivo que está elencado na legislação, na CLT, ele precisa ser avisado disso, que é por causa desse motivo, tem um levantamento de provas e ele não recebe todos os seus benefícios salariais na questão da rescisão. Então, na dispensa comum, ele vai ter todos os direitos de verbas rescisórias. Já nessa dispensa por justa causa, né, ele já não recebe. Ele recebe poucas coisas. Eu falo que praticamente sem nada, né? A maioria dos trabalhadores fala que sai com a mão na frente ou outra atrás. Então, existe essa diferença nos dois tipos de dispensa. E quais são os direitos que o trabalhador recebe quando cai na dispensa imotivada e na injusta? Bom, na dispensa comum, né, tudo que ele tem por direito, que é saldo salário, é o aviso prévio, 13º proporcional, férias, FGTS, que foi pago durante todo o período, os 40% também do FGTS, para depois ele fazer esse saque, se ele também não tiver o saque aniversário habilitado, né? Então, enfim, seguro-desemprego também, ele fica habilitado, dependendo do tempo de período de trabalho, ele também vai estar habilitado para ter essa utilização desse benefício. Então, ele vai receber tudo na dispensa comum. Já a dispensa por justa causa, ele já recebe só saldo, salário e férias. Então, basicamente, ele perde quase todos os direitos de verbas rescisórias aí. Ele fica recebendo, no caso, só 2. O saldo, salário, que seria referente àqueles dias que ele trabalhou. Então, vamos dar um exemplo aqui. O trabalhador trabalhou 15 dias ali dentro do mês,
ele vai receber aqueles 15 dias e o proporcional das férias. Somente isso, e sai com a mão na frente e a outra atrás, infelizmente, né? E, doutora, é possível garantir o direito do trabalhador quando ele é dispensado por justa causa imotivada? Sim, através de um processo trabalhista. Inicialmente, né, eu sempre oriento os meus clientes, antes de entrar com o processo trabalhista, a procurar o sindicato, né? Porque dependendo da categoria, já tem um sindicato ali, o trabalhador pode procurar para ter esse amparo. Se o trabalhador não tiver o amparo do sindicato, ele pode recorrer ao Ministério do Trabalho. Então, fazer uma denúncia trabalhista. Hoje na internet mesmo, se você joga denúncia trabalhista, tem o site do gov.br, o trabalhador consegue fazer todo o processo de denúncia e indireto no Ministério do Trabalho ele também consegue esse amparo do Ministério do Trabalho em relação a esses pontos. Só que, né, nem sempre é eficaz no sentido de resolver a situação. E aí, quando o trabalhador não consegue, de fato, esse amparo através desses órgãos, né, ele tem que procurar realmente um advogado. E aí que entra o processo trabalhista, né? Aí o trabalhador procurando o advogado vai levantar as provas, vai entender a situação que de fato aconteceu, para entrar com esse processo trabalhista requerendo a conversão. Então, o que, que seria essa conversão? Basicamente, a gente vai pedir nessa ação trabalhista que seja convertida aquela dispensa por justa causa imotivada em uma dispensa comum, para que tudo aquilo que ele não recebeu na dispensa por justa causa, ele venha a receber, né, que seria a dispensa comum e também a liberação do FGTS, seguro-desemprego. E a gente já aproveita, né? Eu acho que assim, todos os advogados, eu falo porque nós colegas sempre conversamos em fórum, no dia a dia, normalmente pedimos também danos morais, porque veja, o trabalhador, às vezes dispensado por justa causa imotivadamente, ele provia, né, através daquele salário, o alimento para os filhos, né? Pagava alguma faculdade, curso, enfim, aquela dispensa por justa causa imotivada, injusta, gerou um dano para ele. Então, a gente também sempre faz o requerimento de danos morais, para, de fato, amparar aquele dano que o trabalhador sofreu. E aí entra nessa discussão, através do processo trabalhista, em todo um procedimento, né? Que acaba sendo um pouquinho longo a ser discutido, mas hoje eu acredito que é a maneira mais eficaz para solucionar essas questões. E quanto tempo demora, mais ou menos, que não tem como a gente prever, mas quanto tempo demora uma ação desse tipo, doutora? Olha, realmente, previsão é muito difícil, né? Porque, infelizmente, hoje eu vejo que o judiciário, falo assim, por todos os tipos de ações, tá bem abarrotado. Então, a cada dia mais tem aumentado o número de ações, e principalmente ações trabalhistas, né? Porque os trabalhadores, anteriormente, eles tinham muito medo de entrar com ação trabalhista, né? Aquele receio, nossa, mas será que meu currículo vai ficar sujo? Será que a empresa não vai me contratar? E hoje a gente vê que os trabalhadores eles estão já totalmente diferentes no sentido de posicionamento em relação à ação. Eles já estão procurando os direitos, procuram seus advogados, entram com a ação, já não tem mais esse receio. Então, abarrotou muito, né, o judiciário em questão de números de processos. Só que, assim, dependendo do fórum, né, e também do juiz, né, da agilidade, celeridade daquela secretaria, pode ser rápido. Então, por exemplo, eu vou usar aqui uns exemplos de casos que eu tenho de clientes meus. Eu tenho clientes que eu protocolei o processo e em 6 meses eu consegui já estar em fase de finalização. Então, o juiz já determinou a primeira audiência, fiz aquela primeira audiência, teve instrução, ouviu todo mundo que tinha que ouvir as partes, determinou um dia para a sentença, a decisão, e saiu a decisão. Então, foi bem rápido. Mas, normalmente, a tendência é ser de 8 meses ou até mais. Então, assim, não é tão rápido, né, como a gente imagina. Infelizmente, assim, a gente advogado gostaria que fosse muito rápido, porque em ações trabalhistas, quando o cliente ganha, o advogado também, né? Então, sai as duas partes muito felizes. E, querendo ou não, acaba demorando um pouco em alguns fóruns, devido ao número de processos. Tem fóruns, por exemplo, em regiões que são interior, que apenas tem uma única vara, né? Ou seja, um único juiz ou 2 juízes que substitui um ou outro. Então, a tendência de fóruns desse tipo é demorar muito mais. Já tive casos que eu fiquei 2 anos para conseguir resolver, né? E aí
a gente tem que ter uma habilidade para poder explicar com cautela para o cliente, para que ele venha entender que essa parte, infelizmente, não há muito o que nós, advogados, possamos fazer, né? A gente está sempre ali pedindo a celeridade para o juiz, para a secretaria, mas a gente acaba ficando à mercê também dos fóruns, né? Infelizmente, nessa parte. E, doutora, como é possível se provar a decisão injusta? Bom, nesse caso, seria através de provas, testemunha e também ouvindo as partes, né? No momento da audiência, é, tem a oitiva das partes, tem o depoimento. Então, como que acontece ali o cenário da audiência? Além de todas as provas, né, que o reclamante, no caso o trabalhador, ele subiu no processo, no momento da audiência também o reclamante será ouvido e a empresa. Quando eu falo empresa, seria o preposto, né, o representante da empresa. Então, o juiz ele vai fazer várias perguntas em relação a essa dispensa, para de fato verificar por qual motivo que foi, constatar se houve alguma irregularidade, perguntar diversas vezes ali para o trabalhador como é que foi o procedimento, né? Para a empresa também. E o trabalhador, né, para ele ficar bem resguardado, é o que eu sempre falo para os meus clientes, é sempre estar ali resguardado de provas e sempre procurar também uma testemunha, porque a testemunha ela já consegue confirmar que de fato, né, talvez não houve uma averiguação decente em relação ao acontecimento, ou aquilo que a empresa está alegando não aconteceu, e aí o reclamante, né, o trabalhador, consegue provar que de fato ele não cometeu aquele ato, ou não foi feito o procedimento da forma correta, e assim ele consegue a conversão. E, doutora, como o trabalhador tem que fazer a partir do momento que ele tem o seu contrato de trabalho cancelado por justa causa, imotivada ou injustamente, como é o procedimento, como ele deve fazer logo de início? Bom, de início, o ideal já é de imediato. Foi dispensado por justa causa imotivada, desde aquele momento ele já começar a colher as provas, né? Então, vai assinar algum documento, já dá uma lida no documento para ver o que está constando ali, já colher as provas iniciais, já contatar o seu advogado, informar a situação. É claro que, né, todo trabalhador, né, se possível, ele vai tentar conversar com aquele RH da empresa, supervisor, para tentar verificar de fato, né, o motivo, para ver se dá para resolver de outra forma. Mas dificilmente isso acontece. É difícil as empresas que resolvem isso de uma maneira amigável. Então, eu sempre oriento, né? Desde aquele momento, já guardar as documentações que ele vem assinar e já contatar o advogado, para que ele já consiga adotar uma postura adequada, não venha falar nada que seja prejudicial à sua pessoa, para posteriormente, se ele não conseguir nenhum amparo, por exemplo, no sindicato ou Ministério do Trabalho, ele já entrar com o processo trabalhista. E lembrando que é muito importante que o processo trabalhista, né, no caso, tem prazo para o trabalhador entrar. Então, é até 2 anos após encerrar esse contrato. Então, se encerrar o contrato, passou 2 anos, esse trabalhador não, né, recorre, não vai atrás dos seus direitos, ele perde, né, seus direitos. Basicamente, ele não tem mais como pedir isso. Claro que tem exceções aí, mas ele tem que ficar de olho o trabalhador para não perder esse prazo, tá? Então, o período é 2 anos que ele tem para poder estar entrando com a ação. Isso, encerrou o contrato de trabalho, ou seja, findou ali, aquela empresa dispensou ele tem 2 anos a partir dessa data, para ele procurar um advogado, entrar com um processo trabalhista. E a gente vai para as perguntas dos internautas, a gente recebeu algumas pelas redes sociais, pelo chat do site e também no grupo jurídico. A gente tem a pergunta da Aline de Belo Horizonte. Ela mandou: boa noite, doutora. Eu fui demitida por discriminação, mas no contrato estava demissão imotivada. Entrei com uma ação faz 1 ano pela Defensoria Pública. Até agora, nada. A minha pergunta é a seguinte: eu posso entrar com um advogado particular para tentar resolver? Pode, dependendo da situação do processo, ela pode pedir que haja uma troca, né? Ela tira esse advogado público, né? Pelo que ela informou, é um advogado público, correto? E ela Sim. vai, subestabelece, né? Dá os poderes para um advogado particular, então não tem problema nenhum. É claro que ela precisa verificar em que pé está esse processo, ela precisa entender se já saiu alguma decisão, porque às vezes o processo já tem até uma sentença e ela nem sabe, né? Já saiu a decisão e ela não tem ciência. Mas caso contrário, dependendo do andamento do processo, ela localiza um advogado que seja para ela um profissional excelente
e ela coloca esse advogado no processo para representá-la e ela consegue dar seguimento normalmente, sem problema algum. E a gente tem a pergunta da Alessandra, de São Paulo, capital. Ela manda boa noite, doutora. Quando se trata de demissão em massa, como é o procedimento nesses casos? Porque, querendo ou não, de certa forma, é imotivada. Bom, em massa é um pouco difícil a gente justificar como uma dispensa injusta, porque veja, não foi algo discriminando a pessoa dela. Normalmente a dispensa por justa causa injusta é quando de fato tem uma discriminação com aquela pessoa específica, né? Aconteceu algo especificamente com aquela pessoa ou não está regulamentado na CLT. Como aconteceu algo em massa, ou seja, algo que envolveu diversos trabalhadores e não só ela, a gente já verifica que não foi algo pontual, não foi uma discriminação com a pessoa dela, mas sim um problema, talvez envolvendo a questão financeira da empresa. Então, quando você entra com um processo trabalhista alegando esse ponto, a dificuldade de você conseguir a conversão em relação a isso é muito difícil. A não ser que, durante o período de trabalho dela, ela constatou que havia uma discriminação, que ela sofria, ou a empresa agiu de maneira irregular, que levou a essa demissão e ela foi inclusa, né? E eles colocaram como se o motivo fosse em massa, a justificativa, mas ela sabe que não foi. Aí é outra história, ela tendo comprovações de que esse não foi o motivo real, obviamente ela pode recorrer judicialmente, e aí tendo provas, testemunhas, ela pode conseguir converter. Agora, se de fato foi uma dispensa em massa por causa das condições financeiras da empresa, né, outras questões relacionadas à empresa, aí fica um pouco difícil a conversão. E a gente tem a pergunta também do Lucas, que é de São Paulo. Ele diz: boa noite, doutora. Eu gostaria de saber se o trabalhador de uma empresa pública e sociedade econômica mista pode ser dispensado de forma imotivada. Bom, aí a gente entra em outro cenário. Até Lucas, né? É, Lucas. Eu já vou deixar o recado para o Lucas aqui. Lucas, se você quiser depois me chama no direct, porque empresas que envolvem órgãos públicos têm regimes diferentes. Não é o mesmo regime que um CLT. Então, tem outros critérios que precisam ser avaliados, né? Então, não vou afirmar nada aqui, porque eu precisaria sentar com o Lucas, prestar uma consultoria para ele, bater um papo para entender qual é o regime que hoje ele está enquadrado. Então, Lucas, me procura depois que eu tiro a sua dúvida. Ok. E a gente tem a pergunta aqui da Michele. Ela mandou: boa noite, doutora. Tenho uma dúvida. Meu tio trabalha numa empresa como agricultor e ele pode recusar fazer hora extras? Ah, boa noite. Eu não vi o nome dela, que é Michele. Michele. Boa noite, Michele. Tudo bem? Bom, em critério sim, talvez não. A gente sempre fala depende. Advogado é complicado, né? Mas, em regra, ele pode sim se recusar. A não ser que seja um problema assim crítico da empresa. Mas ele não é obrigado. Mas, vamos dizer que ele está trabalhando e aconteceu um evento urgente na empresa, uma alta demanda, né, pontualmente num dia específico para entregar para um cliente, que se não entregar, vai rescindir um contrato da empresa. Aí ele pode ser obrigado, sim, a realizar essas horas extras pontualmente, mas ele não é obrigado todos os dias a fazer hora extra se não tiver previsto no contrato de trabalho dele. Se ele já tem um horário de trabalho, ele vai cumprir aquele horário, finalizou o final da jornada, ele pode ir embora e não tem essa obrigação. Só nesses casos pontuais que acontece uma demanda excepcional, a empresa pode sim determinar essas horas extras de maneira excepcional, tá? E a gente tem a pergunta da Mércia, que é de Niterói, do Rio de Janeiro. Ela mandou: boa noite, doutora. Quando a dispensa se dá por culpa recíproca, quais são os direitos e como requerê-los? Por culpa recíproca, depende das condições, né? Precisaria entender aí o que exatamente aconteceu no cenário dela. Eu não vou conseguir afirmar de imediato. Eu vou pedir também para ela me chamar no chat. Pode me chamar que eu bato um papo com você para entender a situação por completo e eu já te passo as orientações. Pode ser? Ok. E a gente tem a pergunta da Josi aqui na live. Ela manda: boa noite, doutora. Obrigada a participar, sou obrigada a participar do evento na empresa que não estou recebendo? Bom,
Se for um evento que for depois do horário de trabalho, não tem a obrigação, né? Até porque, eu acho que se enquadra um pouco até na pergunta das horas extras da Michelle. Você fez o seu horário de trabalho, terminou o seu horário de trabalho, você não é obrigada a prestar nada para a empresa, a não ser que seja algo excepcional, alguma demanda de trabalho. Mas se nesse caso é um evento e se não foi previamente nem acordado com o trabalhador não tem essa obrigação, né? Ele tem que cumprir com o seu contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho já prevê um horário, dias específicos para trabalho, é aquilo que o trabalhador tem que cumprir. Aquilo que for a mais, né? Aí tem que ser previamente acordado entre a empresa e entre o trabalhador. Ok, a gente tem a pergunta da Clara Siqueira, que é de Barueri, São Paulo. Ela pergunta, doutora, eu gostaria de saber quando o empregado pode entrar com uma ação de dano moral no ambiente de trabalho e quais são os tipos de provas necessárias. Bom, depende de vários fatores, porque o dano moral, ele é muito abrangente, né? Então, você pode entrar com dano moral se você recebe algum xingamento, ou se você tem tratativas discriminatórias por algum colega de trabalho, algum supervisor, ou, assim, eu vejo N motivos, né? Eu tenho clientes que, por causa de xingamentos ou até apelidos, recebiam apelidos que eles se sentiam ofendidos, pode dar dano moral ou discriminação por questão de cor, de religião, enfim, N motivos mesmo. Claro que ele vai precisar verificar o trabalhador, se realmente aquilo daria dano moral, porque às vezes o juiz, quando ele analisa a situação, ele pode achar que é algo que de fato só aborrece, né? Eu vejo juiz que às vezes no entendimento dele, ele entende que alguns apelidos é só um puro aborrecimento, né? E eu entendo que para nós, né, seres humanos, que estamos no dia a dia lidando com outros, às vezes, um apelido pode sim nos causar algum tipo de ofensa à nossa dignidade, a gente se sentir muito mal, mas aos olhos do juiz, dependendo do tipo de apelido ou ofensa, ele pode entender que é um mero aborrecimento. Todavia, o que eu recomendo? Esse trabalhador levantar o que de fato acontecia com ele, se era uma perseguição, se era um xingamento, se era um apelido, se era algum assédio, levar isso para o advogado vai verificar se de fato é algo que seria possível pedir dano moral, e as provas, né, são as de praxe aí do direito do trabalho. Então, fotos, prints de WhatsApp, que são muitos utilizados hoje no direito do trabalho, áudios sempre entre a pessoa, né, que faz parte do processo trabalhador e a outra, não pode ser conversas de terceiros, tá? Sempre tem que estar participando esse trabalhador, mas áudios, né, de conversas, vídeos que o trabalhador também gravou, testemunha também é muito eficiente, né, porque a testemunha já consegue comprovar que de fato aquilo aconteceu. Então, tudo isso reunido pode trazer à tona para o juiz que ocorreu aquele problema e a pessoa conseguir, sim, uma indenização por dano moral, tá? Eu já tive clientes mesmo que sofreram assédios de perseguições de colegas de trabalho, talvez não gostou daquela pessoa e tratava de uma forma diferenciada, dava apelidos, a pessoa se sentia ofendida, e esses meus clientes comprovaram através de prints, WhatsApp, áudios gravados e testemunha e conseguiram essa indenização. Então é importante fazer todo esse levantamento, né? E levar para o advogado analisar. E a gente tem a pergunta da Paloma, de São Paulo também. Ela pergunta, doutora, quando recebemos críticas no trabalho constantemente e nos sentimos humilhada, cabe uma ação de assédio moral ou de dano moral? Na verdade, quando a gente pede, né, só para contextualizar aqui, a indenização por dano moral já engloba essa questão do assédio, né? Então, o tópico é o mesmo, dano moral, assédio moral, a indenização é em relação a esse problema, é a mesma coisa, tá? Em relação às críticas, dependendo do tipo e de como era feito e se era excessivamente, sim, pode se enquadrar. Então, por exemplo, se a pessoa tem um líder, né, um supervisor, que fica sempre, todos os dias ou várias vezes na semana, sempre criticando aquele funcionário, sempre criticando, nunca dá um feedback positivo, tá sempre de forma excessiva, né? Sempre criticando o funcionário, ou dizendo que o funcionário tem que fazer algo de uma forma, e mesmo que às vezes o funcionário realmente erre em alguma coisa, né? Mas sempre de forma excessiva, pode ser considerado assédio, sim, tá? Então, se essa pessoa está sofrendo isso,
ela deve reunir as provas, juntar as provas que ela tem. Se não tiver provas em relação a prints, autos, conversas, testemunha e procurar um advogado. E aí pedir, sim, a indenização, apontar que sofre assédio por esse líder ou supervisor, para que ela consiga, de fato, o direito que ela possui. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Letícia de Jundiaí, São Paulo. Ela mandou: boa noite, doutora. A minha dúvida é a seguinte: eu posso assinar um contrato de demissão por justa causa e receber todos os direitos na justiça? Pode. Exatamente é o ponto que a gente está falando aqui, que é a conversão da dispensa por justa causa imotivada para a dispensa normal. Então, é Letícia, né? Letícia, se você Isso. foi dispensada por justa causa de maneira imotivada, ou seja, de maneira injusta, e você tem provas que foi de maneira injusta ou testemunha, através de um processo trabalhista, você pode pedir a conversão, ou seja, que essa dispensa por justa causa seja convertida em uma dispensa comum, que é a dispensa sem justa causa, e assim já requerer nesse processo o recebimento de todas as verbas rescisórias, liberação de FGTS, seguro-desemprego e tudo que você tem direito. E ainda pedir os danos morais, né? A indenização por danos morais devido a esse transtorno sofrido. Doutora, é muito importante também a gente ressaltar aqui na entrevista que é importantíssimo que o trabalhador também procure a orientação jurídica para, de fato, entender o motivo que aconteceu aquela demissão, ou se cabe também uma indenização mesmo ele estando trabalhando ainda. Então, é importante essa consulta com o advogado, né, doutora? Perfeito. É importante porque, às vezes, realmente, a dispensa que aquele trabalhador sofreu pode ter um motivo, e o trabalhador, às vezes, não sabe, né? Às vezes vem ali, porque toda dispensa por justa causa, ou no comum, vem ali um motivo discriminado. Então, se foi uma dispensa por justa causa, vai vir ato de improvidade, ou embriaguez, ou desídia. Então, de fato, ele recebendo esses documentos, ele pediu orientação de um advogado para entender o que está alegando naquele documento, o advogado vai explicar, e se aquela pessoa de fato entender que ela realmente cometeu um ato desse tipo, aí fica um pouco difícil pedir a conversão. Agora, se a pessoa verifica com o advogado e entende que aquilo nunca aconteceu, ela não cometeu aquele ato, aí o advogado já consegue orientar os próximos passos. Então, é muito importante pedir sim a orientação de um profissional, de um advogado em relação a isso. Doutora, faltou a gente acrescentar algo durante a entrevista que deixamos de falar, que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o Eu tema? acredito que não. A gente falou bastante aqui, teve muitas perguntas bem esclarecedoras, eu acho que foi bem satisfatório. E quais são os contatos das redes sociais da doutora para as pessoas segui-la, acompanhar seu trabalho, orientações e tirar as dúvidas também? Claro, meu Instagram, ele é Jennifer Ferreira, o Jennifer comum, eu falo sem frescura, sem H, sem dois S, é Jennifer Ferreira, underline, aquele tracinho, ADV, né, de advogada. Então, o pessoal pode me seguir, se tiver dúvidas, me chama no direct. Tem também o link na minha bio do WhatsApp. Então, quem quiser falar comigo direto no WhatsApp, que às vezes é um pouco mais rápido, né, o atendimento, porque eu estou sempre aqui com o celular na mão, já vai ter um atendimento direto comigo. Se precisar dar uma ligada, a gente conversa por ligação, faz uma reunião via vídeo. Sou super acessível nesse sentido. No Instagram também recebo dúvidas via direct, o pessoal pode me mandar. Nesse mesmo link na minha bio tem lá o link do Facebook também, os conteúdos também estão por lá, o pessoal também pode me contatar por lá. E também tem o meu site, tá? Tem o meu site lá no link, o pessoal que quiser ver conteúdos, tem o meu blog, eu posto bastante artigos bem legais. E o pessoal também pode mandar via formulário. Então, tem formulário lá no final do site. É só preencher as informações, eu recebo e, posteriormente, essa pessoa vai receber um contato meu. E, doutora, a gente tem o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora. E a pergunta é: o que o direito representa para você? Algo dado por Deus. Acho que é bem diferente falar isso, né? Eu respeito a fé de todos, mas o direito para mim foi algo dado por Deus. Quando eu era muito jovem, eu nunca imaginei que eu seria advogada. Eu pensava em tudo menos ser advogada. E Deus, né, conforme a minha trajetória, foi me direcionando a me tornar advogada, me trouxe até aqui, né? Eu sou muito grata por ser advogada, por ajudar
trabalhadores, por ajudar outras pessoas, e eu quero só crescer a cada dia mais, com Deus me dando capacidade para isso. E claro, eu estou sempre buscando a cada dia mais me capacitar para me tornar uma profissional melhor ainda para os meus clientes. Então, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest, pelos espaços jurídicos, e fala para o pessoal que está nos acompanhando. Para você acompanhar a doutora Jennifer, é só seguir ela nas redes sociais, @JenniferFerreira_ADV, ou pelos espaçosjurídicos.com.br, porque ela faz parte dos espaços jurídicos. Obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, doutora. Obrigada. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a todos que participaram, enviaram as suas perguntas, compareceram na live, acompanharam, também tiraram as suas dúvidas. Uma boa noite a todos e voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Até mais, boa noite.